Olá, pessoal! Hoje vamos iniciar nossa primeira aula sobre equação do segundo grau com uma incógnita. Denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero. O a, o b e o c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado vai anular este termo. Daí eu passaria a ter uma equação do primeiro grau apenas. Nas equações do segundo grau, como incógnita, os números reais a, b e c são chamados coeficientes da equação. Inicialmente, eu vou ensinar vocês a estarem determinando estes coeficientes. Vou deixar apenas essa equação à vista no vídeo para ficar melhor a visualização. Então vamos lá, vamos descobrir quem que é A, quem que é B, quem que é C. O A é o coeficiente do termo ao quadrado. Então sempre vai ser, o A vai sempre ser quem está acompanhando a incógnita ao quadrado. Quem está na frente dele. Então é 2. Quem é B? B é quem está acompanhando o termo, a variável, porém sem estar ao quadrado. Então, B igual a 2 também. E o C vai ser o C é o coeficiente que não tem variável alguma junto com ele. É um número sozinho. Então, é menos 40. Vamos para mais exemplos. 5y ao quadrado menos 7y mais 2 é igual a zero. Temos também uma equação do segundo grau, porém agora a incógnita é y. Não tem problema, vocês vão ver diversas letras aí representando no lugar das variáveis. Quem vai ser o A? 5. Está na frente do termo ao quadrado. Quem vai ser o B agora? Menos 7. E o C? 2. Vamos para mais exemplos. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Quem vai ser A? O A, mesmo que não tenha um número na frente desse termo ao quadrado, é a mesma coisa que tivesse 1. Então, o meu A vai ser 1. Quem será o B? Nesta equação, não temos o termo, a variável x sozinha. Então, neste caso, o B será 0. C, número sozinho, sem a variável, menos 25. Então, neste exemplo acima, nós não tínhamos o termo B. Outro exemplo. Quem vai ser A? Acompanhando, o x ao quadrado, 6. Quem vai ser B? Variável sem estar ao quadrado, na frente o coeficiente vai ser menos 9. Eu não tenho nesta equação do segundo grau o termo C. Eu não tenho aquele número sozinho. Então, o C vai ser 0. Equação completa do segundo grau. Então, toda vez que nós tivermos todos os termos, nós vamos dizer que a equação é completa. Vejam, eu tenho meu A
que é 5. Eu tenho meu B, olha, menos 8. E eu tenho meu C, que é 3. Eu tenho todos os termos. Nenhum foi zero. Olha, outro exemplo agora na incógnita Y. Quem é A? 1. B, 12. E o C, 20. Então, eu tenho todos os termos. Então, nós falamos que a equação é completa. Equação... Deixa eu esperar desfocar um pouquinho. Aí. Equação incompleta. Então, quando acontecer do B for igual a zero ou C igual a zero, nós vamos dizer que a equação será incompleta. Então, vamos analisar. Deixa eu deixar um pouquinho para baixo aqui para aparecer só ela. Quem que é A? 1. O B. Eu tenho o B? Não. 0. O C, menos 81. Então, nós podemos dizer que esta equação é incompleta, pois o B é igual a 0. Outro exemplo. 10t ao quadrado mais 2t igual a 0. Quem que é A? O A vai ser 10. E o B? 2. E o C eu não tenho termo só independente, né? Então, vai ser 0. Dizemos também que é uma equação incompleta, não tem o termo C neste segundo exemplo. Vamos lá para o nosso último exemplo. Quem é A nessa equação do segundo grau? O 5. Porém, eu não tenho B, não tenho o termo, né, na variável y ali. Então, B igual a 0. E eu não tenho C também. Então, ela é uma equação incompleta também. Então, pode acontecer de não ter o B, que foi o nosso primeiro exemplo. Olha, não tinha o B, B igual a 0. Nosso segundo exemplo, o C igual a 0. E também pode acontecer de não ter nem B nem C, mas o A tem que ser, o A tem que ter, tá bom? Então, nós vimos aí equação incompleta. Nossa, tá de ponta cabeça. Desculpa aí, pessoal. Agora nós vamos aprender raiz ou solução de uma equação do segundo grau. Raiz ou solução de uma equação com uma incógnita é o valor que, atribuído à incógnita, torna a sentença matemática verdadeira. Então, por exemplo, eu dou uma equação do segundo grau, que é este exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, e peço para vocês verificarem se 2 é raiz dessa equação. Então, eu vou explicar aqui para vocês. O que vocês vão fazer para verificar se 2 é raiz dessa equação? Raiz ou solução. As duas palavras têm o mesmo significado na matemática aqui pra gente, tá? Vocês vão substituir. Aonde tem a incógnita, vamos substituir pelo valor em consideração no caso. No caso, é x igual a 2. Então, no lugar de x, entraria o valor 2. Então, fica 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 0. Cai numa expressão numérica. Então, primeiro,
resolvo a potência, 2 ao quadrado, 4, menos 5 vezes 2, menos 10, mais 6, igual a 0. Junto os valores positivos, vai ficar 10 positivo e 10 negativo. 10 menos 10, 0 igual a 0. Então, 2 seria, né, raiz da equação. Tá bom? Coloquem a respostinha também, por causa da pergunta. Na letra B, vou voltar aqui na questão, ó. Tem uma outra questão. Então, tinha a letra A, que nós acabamos de ver que 2 é raiz. Agora pergunta, menos 4 é solução dessa equação? Lembrando que raiz ou solução tem o mesmo significado. Então, vocês vão proceder da mesma maneira. Então, no lugar da incógnita, vocês vão substituir por menos 4. Então, vamos lá. Menos 4 entre parênteses, tá bom? Por ter a base negativa, se eu não tiver o parênteses, altera o resultado. Continua repetindo o número, ó, menos 5 vezes. Sai a letra, entra o valor em referência. Entre parênteses, mais 6 igual a 0. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 5 vezes menos 4, mais 20. E mais 6, igual a 0. Agora, eu posso somar tudo. Somando todos os valores, vai ficar 42. 42 é igual a 0? Não, é diferente. Então, logo, menos 4 não é solução da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, para ser raiz ou solução, eu tenho que chegar numa sentença verdadeira. Tá vendo que 42 foi diferente de 0? E olha o que aconteceu com o x, quando ele valia 2. Chegou numa sentença verdadeira no final, numa igualdade verdadeira. Aí sim é raiz ou solução da equação, ok? Pessoal, matéria nova, essa matéria é importantíssima, fundamental vocês saberem. Espero que vocês estejam bem, que tenham compreendido e qualquer dúvida, não se esqueçam, estou sempre à disposição, tá bom? Abraços!